E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Teixeira e estou de volta para mais uma aula no Cona Fiscal em Casa. E hoje nós vamos tratar dos pagamentos a beneficiários não identificados e também dos pagamentos sem causa ou sem operação comprovada. Você já ouviu falar disso? Sabe quais são as consequências fiscais desse tipo de pagamento para as pessoas jurídicas? Fica ligado nessa aula que você vai saber mais sobre isso a partir de agora. Eu não canso de repetir que na consultoria tributária, nós, consultores, temos que partir da premissa que o empresário, a empresa, ela tem o direito de correr o risco que ela quiser, desde que esse risco seja medido, que esse risco seja um risco conhecido. O problema, e é o que acontece na grande maioria das vezes, é quando o empresário, o contribuinte, está correndo um risco desconhecido, um risco oculto, que ele nem sabe que está correndo. E esse tema que nós vamos tratar a partir de agora é, na prática tributária, um dos grandes riscos que as empresas brasileiras correm no dia a dia sem sequer saber que estão correndo. É exatamente em caso de pagamento a beneficiários não identificados ou pagamentos realizados sem causa ou sem operação comprovada. O que é isso, afinal? Quando é que a gente pode definir que um pagamento é realizado a beneficiário não identificado ou o pagamento é realizado sem causa ou sem operação comprovada? Primeiro, a gente tem que entender que esse tipo de erro cometido pelo contribuinte, o pagamento sem causa, o pagamento ao beneficiário não identificado, ele hoje é um tipo de erro muito procurado pela Receita Federal nas fiscalizações. E por que isso? Porque a grande maioria dos contribuintes das empresas se preocupa muito com o que entra no patrimônio, se preocupa muito em cuidar, em maquiar essa entrada de recursos. Então vejam, na própria prática tributária, contábil, jurídica, a gente encontra muito, inclusive em sala de aula, aluno dizendo assim: bom, eu vou cuidar aqui para que a minha movimentação bancária seja compatível com o que eu estou declarando nas minhas obrigações acessórias, de forma com que o que entra na minha conta seja compatível com o que eu estou declarando para a Receita Federal. E aí, nesse cruzamento, não vai haver uma malha fiscal de forma a convidar a ligar um sinal amarelo na Receita Federal e convidar a fiscalização aqui para dentro da minha empresa, para a empresa do meu cliente. Vejam, essa preocupação é uma preocupação normal, uma preocupação até aceitável, Só que o que não existe, na grande maioria das vezes, é também uma preocupação com os pagamentos que são realizados pela pessoa jurídica. A grande maioria dos profissionais que militam na área, seja na área contábil e até mesmo na área jurídica, e principalmente o empresário, ele tem a sensação de que não precisa prestar contas com o fisco em relação ao que sai do patrimônio da empresa, ou seja, em relação ao que ele paga, seja via banco ou seja via caixa. Então, existe essa sensação generalizada, existe essa ideia comum de que, em relação ao que entra na empresa, seja por banco ou por caixa, é necessário sim que haja uma prestação de contas junto ao fisco, porque isso configuraria em tese receita e sobre a receita há necessidade de
pagamento de tributo ou sobre o lucro, dependendo do regime tributário. Já em relação ao que sai do patrimônio da empresa, seja via banco ou via caixa, não haveria necessidade de prestar contas com o fisco. Afinal, não se trata de um ingresso de numerário, um ingresso, um aumento patrimonial. Não se trata, portanto, não se encaixaria aí no conceito de receita e, portanto, não poderia ser objeto de tributação. Não estaríamos diante de nenhuma incidência tributária, nenhuma hipótese de incidência de nenhum tributo. E esse erro é um erro clássico, né? Essa é uma ideia que não é verdadeira, nós não podemos tomar isso como verdade. Os pagamentos que são realizados pelas empresas, pelas pessoas jurídicas, eles têm que ser devidamente identificados por elas. E para falar sobre isso, eu trago aqui a Lei 8.981 de 95. O artigo, vejam, legislação de 95, que já foi reformulada, porque essa disposição acerca da necessidade de se identificar o beneficiário de pagamento ou a causa do pagamento já é muito antiga. Mas essa legislação mais atual é de 95. E o artigo 61 diz o seguinte, acompanhe comigo. Fica sujeito à incidência do imposto de renda na fonte e vejam a alíquota de 35%, né? 35%, não é brincadeira essa alíquota. Todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. Da leitura desse artigo, gente, nós podemos extrair duas coisas. Quem é que pode sofrer a cobrança do imposto de renda retido na fonte? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica que faz pagamento a beneficiário não identificado. E a pessoa jurídica que faz pagamento a beneficiário não identificado vai estar sujeita à cobrança do imposto de renda retido na fonte, o chamado IRRF, na alíquota de 35%. Uma alíquota, portanto, muito pesada. E vejam só, não é só isso. Porque o regulamento do imposto de renda, e aqui eu venho com vocês para o regulamento do imposto de renda, que já é uma legislação bem mais recente, né, de 2018, o regulamento do imposto de renda de 99 foi reformulado agora em 2018, então nós temos um regulamento bem recente, praticamente faz um Ctrl+C, Ctrl+V dessa lei que a gente acabou de ver. E lá no artigo 730 do regulamento do imposto de renda, ele fala exatamente isso, né? Que fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto de renda na fonte, a alíquota de 35%, todo pagamento é efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. Artigo 730 do regulamento do imposto de renda. Mas afinal, em que casos, na prática, o que é um pagamento não identificado? Como que se dá um pagamento não identificado? Gente, na prática, na realidade, um pagamento não identificado, a um beneficiário não identificado, é aquele pagamento que é feito pela pessoa jurídica via caixa e mesmo quando lançado na contabilidade, que é exatamente o que eu estou demonstrando aqui para vocês, nesse caso, que é um auto de infração lavrado pela Receita Federal, não se consegue, por meio da contabilidade, comprovar para quem foi o dinheiro, para quem foi realizado esse pagamento.
Vejam que no caso desse contribuinte, ele tinha uma conta na sua ECD chamada fornecedores diversos. E ele informou que por meio de cheques, vários cheques aqui, ele pagava a fornecedores por meio desses cheques. Tá? Mas quais fornecedores? Não existe nenhuma informação na contabilidade referente a nenhuma nota fiscal de prestação de serviço ou de venda de mercadoria. De forma que nós não conseguimos, por meio da escrituração contábil, dizer para quem esses pagamentos foram realizados. Então, o fiscal, o fisco, a Receita Federal, ela não consegue identificar os beneficiários desses pagamentos. É por isso que, nesse caso, a gente diz que o pagamento foi feito a beneficiário não identificado. E vejam, o pagamento aqui está lançado na contabilidade. Mas mesmo assim, não é possível identificar quem é o beneficiário. E aí, qual é que vai ser o problema para esse contribuinte? Imposto de renda retido na fonte. Temos que ter muito cuidado com esses pagamentos a beneficiários não identificados. E aí você pode dizer, essa alíquota é muito pesada, né? Essa alíquota de 35% é uma alíquota absurda. Como é que eu vou pagar 35% sobre um pagamento? Onde é que existe sentido nisso? E vejam, o legislador, o sentido que ele encontra na aplicação de uma alíquota de 35% sobre esse pagamento é muito simples. O que é que ele entende? Se você me informa na sua ECD que você pegou um cheque, e nesse caso, tá? O cheque foi entregue, sacado na boca do caixa, o dinheiro transitou pelo caixa e foi entregue a um fornecedor, e eu não sei quem é o fornecedor, porque você não tem condições de me dizer quem é o fornecedor, já que não existe nenhuma nota fiscal vinculada a esse fornecedor, eu, agente fiscal, estou autorizado a presumir que esse pagamento foi feito a uma pessoa física. Foi feito por você, pessoa jurídica, a uma pessoa física. E se ele foi feito a uma pessoa física, você, enquanto pessoa jurídica, teria a obrigação de ter realizado a retenção de imposto de renda, esse sim, o imposto de renda retido na fonte, de pessoa física, e também de contribuição previdenciária. E por assim não proceder, a legislação estabeleceu essa modalidade de imposto de renda retido na fonte com uma alíquota tão elevada que valeria por esses dois tributos, pelo imposto de renda da pessoa física e pela contribuição previdenciária da pessoa física também, que deixou de ser retida. Então o raciocínio é mais ou menos esse, é por isso que a alíquota é tão pesada, a alíquota de 35%. Tá? Mas aí, eu quero chamar a atenção de vocês todos para outro trecho da lei, daquele mesmo artigo 61, tá? Que diz o seguinte, lá no parágrafo 1º. A incidência prevista no caput, ou seja, aqui no artigo 61, também se aplica a pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não. Interessante isso aqui, contabilizados ou não. Quando não for comprovada a operação ou a sua causa. O que significa isso, gente? Muitas vezes, isso acontece muito na prática, a pessoa jurídica, ela faz pagamentos via banco, né? Ela faz esses pagamentos a fornecedores via banco.
De forma que, se o pagamento é efetuado via banco a um fornecedor, eu não tenho como dizer que esse pagamento não está sendo efetuado a um beneficiário não identificado. É lógico, se ele é feito via banco, a gente tem como identificar o beneficiário, né? Até pela transferência bancária, a gente tem como identificar para quem esse dinheiro está indo. Tá? Então, a gente não cairia aqui na hipótese do caput, né? Do artigo 61. Mas, em compensação, aqui o parágrafo 1º está dizendo: mesmo que eu consiga identificar o beneficiário, se não for comprovada a operação, ou seja, gente, nesses pagamentos que você faz a fornecedor, quando o fornecedor não emite a nota fiscal, tá? O que, aliás, é muito comum no Brasil, né? Você fazer pagamento sem nota fiscal. E, aliás, tem gente que acha que isso é vantagem, né? Tem gente que leva isso como barganha na negociação. É com nota ou é sem nota? Tá? Tem gente que, quando vai comprar uma mercadoria ou tomar um serviço, acha que quando está pagando sem nota e ganhando um desconto, isso é uma grande vantagem. Mas, pessoal, quando você está fazendo esse pagamento sem nota, tá? Isso é um pagamento sem operação comprovada. Como que eu vou comprovar essa operação se eu não tenho como ter um documento fiscal que de fato ateste essa operação? Eu até consigo identificar o beneficiário, já que estou fazendo o pagamento para ele via banco. Mas como é que eu vou comprovar a operação se ele não emitiu nota para mim? Ah, não, mas eu tenho um contrato com ele. Você vai arriscar ter que administrativamente, em sede de recurso, ter que comprovar isso via contrato? Vejam bem o que eu estou colocando aqui. Vejam bem o que eu estou colocando aqui. Tem gente, muita empresa no Brasil afora, que faz pagamento a fornecedor, inclusive a sócio. Interessante isso aqui. Ó, faz pagamento a sócio, dinheiro da empresa saindo para sócio, sem comprovar a operação. Tá? Gente, essa operação precisa ser comprovada. Tá? Não é simplesmente lançar lá como pagamento a sócio e tá feito. Eu não posso simplesmente lançar no meu caixa, tá? Um lançamento via caixa, pagamento a sócio, R$ 200.000, e achar que a Receita vai engolir isso, tá? Eu tenho que comprovar o recebimento desse valor pelo sócio. Não posso achar que é razoável um sócio receber via caixa R$ 200.000, tá? A gente não pode achar que isso é plausível. No direito existe um princípio chamado razoabilidade. É evidente que, se você está querendo distribuir lucro para um sócio no valor de R$ 200.000, é normal que esse lucro seja distribuído via banco. Então, se você opta por distribuir esse valor via caixa, existe um grande risco de o fiscal dizer que essa operação não foi comprovada. A não ser que você filme lá o sócio recebendo os R$ 200.000 em dinheiro, o que também não vai acontecer. E você também não vai ter como comprovar que aqueles R$ 200.000 vieram do caixa da empresa. Então, gente, vamos ter atenção em relação a isso. Tá? Comprovar as operações que efetivamente aconteceram. Mas ainda tem outro finalzinho aqui desse artigo que diz respeito à causa. Tá? Porque além da operação estar comprovada, nós temos que comprovar a causa. Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, quando se faz um pagamento para alguém, para outra pessoa jurídica, ou até para uma pessoa física, a nota fiscal é emitida,
Mas essa nota fiscal ela é emitida só de mentirinha. Seja uma nota fiscal de serviço, seja uma nota fiscal de venda de mercadoria. Essa nota fiscal foi emitida simplesmente para possibilitar a transferência do recurso, tá? Para cobertar essa transferência. Mas na verdade não houve prestação de serviço, nem houve venda de mercadoria. Ou seja, foi uma operação, foi um pagamento sem causa. Tá? Apesar da operação estar comprovada, foi um pagamento sem causa. E o fisco vai querer saber, tá? Olha, você pagou por um serviço. Tá aqui a nota fiscal de prestação de serviço que comprova, né, que acoberta esse pagamento. Mas eu quero que você prove que esse serviço de fato foi prestado para você. Se você não comprova a prestação do serviço, o fisco pode dizer que essa operação foi sem causa. E mais uma vez, vai a questão aí da razoabilidade, tá? E da importância de se guardarem documentos que comprovem a causa dos pagamentos que são realizados pelas pessoas jurídicas. Isso é muito importante. Então vejam que para que nós consigamos proteger os contribuintes, nossos clientes, contra o imposto de renda retido na fonte, nós temos que nos assegurar que esses pagamentos têm beneficiários identificados, que as operações estão comprovadas desses pagamentos, com a devida emissão do documento fiscal, e que, além disso, essa operação não é de mentirinha, né, gente? A prestação de serviço ocorreu, a compra e venda da mercadoria ocorreu. Aí sim, tendo conjugado esses três fatores, nós temos a tranquilidade de que o imposto de renda retido na fonte não será cobrado dessa pessoa jurídica que realizou os pagamentos, tá? E por que é, afinal, que a Receita Federal gosta tanto do imposto de renda retido na fonte? Por dois motivos. Primeiro, porque é um tributo fácil de fiscalizar. Fácil. Ou a Receita Federal fiscaliza pela própria ECD, se você tiver de fato contabilizado todos os pagamentos que foram feitos via caixa e via banco, estiverem constantes lá na ECD, ou a Receita também pode fiscalizar via extrato bancário. Ela pega o extrato da pessoa jurídica e vê todos os lançamentos de saída de numerário de dinheiro que aconteceram no exercício fiscalizado. E vai ver se todas aquelas operações estão comprovadas. Ela vai pedir para que você comprove a causa, comprove aquelas operações. Qual foi o motivo daqueles pagamentos. E se você não comprovar, se a pessoa jurídica não comprovar, vai haver a cobrança do imposto de renda retido na fonte. E aqui eu convido vocês a observarem comigo o quão pesado pode ser um imposto de renda retido na fonte em uma autuação fiscal por parte da Receita Federal. Essa autuação aqui, que ocorreu no final de 2017, vejam aqui comigo, né? Vejam que o total da autuação, que incluiu imposto de renda da pessoa jurídica, CSL, PIS e COFINS, totalizou 68 milhões. É muito, né? Lógico. Mas olha o quanto correspondeu o imposto de renda retido na fonte. 52 milhões. 52 milhões foi de imposto de renda retido na fonte. 80% do alto? Olha, vocês podem perceber então que o imposto de renda na fonte se tornou
o principal do auto de infração. O resto virou resto. Então vejam a relevância desse tributo, tá? E da necessidade de nós estarmos atentos e sermos conhecedores das regras desse tributo e das regras para que nós não sejamos autuados pela Receita Federal em função desses pagamentos realizados a beneficiários não identificados ou pagamentos sem causa ou sem comprovação. Nós não somos palmatória do mundo, não temos como obrigar as empresas a fazer o correto. A nossa obrigação é de dizer o que é certo. Nossa obrigação, portanto, é de conhecer a legislação e informá-los das consequências do que está sendo feito errado. Então, a pessoa jurídica hoje que está fazendo pagamentos a fornecedores sem antes exigir a nota fiscal, a emissão da nota fiscal por parte do fornecedor, ela está incorrendo em um grande risco de ser autuada no imposto de renda retido na fonte, em função da impossibilidade dela em comprovar a operação, o motivo do pagamento. E pior, pessoal, pior, eu vou voltar aqui para aquela ECD que a gente estava mostrando, para que vocês observem o seguinte. Vejam que esse contribuinte aqui, ele realizou diversos pagamentos, né, no decorrer do exercício, a diversos fornecedores, nos mais variados valores. O imposto de renda retido na fonte, que vai ser cobrado desse contribuinte, que nesse caso ele nem identificou os beneficiários, não temos como saber para quem esses cheques foram entregues, para quem esse dinheiro, né, esses pagamentos foram feitos. O imposto de renda retido na fonte, ele não vai incidir, a alíquota de 35%, não vai incidir sobre o valor do pagamento. Não, ele não vai incidir sobre o valor do pagamento. Convido vocês a voltarmos lá na Lei 8.981, que é a lei que trata do pagamento a beneficiário não identificado. Olha o que é que ela diz, lá no parágrafo 3º do artigo 61. Tá? O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. A mesma coisa é dita lá no regulamento do imposto de renda. Vou lá no regulamento. Igual, o rendimento será líquido e caberá o reajustamento do rendimento bruto. O que é que a legislação quer dizer com isso? Garanto a vocês que não é nada bom. O que a legislação quer dizer é o seguinte: num pagamento desse aqui, de um cheque de 20 mil reais, gente, que é o valor do pagamento sem causa, né? O cheque que foi sacado, entregue o valor ao fornecedor, e a gente não sabe quem é o fornecedor, e o fiscal presume que foi para uma pessoa física, e portanto ele cobra a alíquota de 35% de imposto de renda retido na fonte, conforme permite a legislação. Os 35% vão incidir sobre uma base de cálculo ajustada. A legislação diz o seguinte: 20 mil reais é o valor líquido que o beneficiário recebeu, ou seja, que o seu fornecedor recebeu. Então eu tenho que chegar num valor sobre o qual, depois de aplicados 35% de imposto de renda retido na fonte, eu vou chegar em 20 mil reais, que é o valor líquido que você pagou. Então nós ajustamos aqui a base de cálculo, né? É só dividir 20 mil por 0,65, tirando os 0,35 do imposto de renda retido na fonte.
E é sobre esse valor, 30.769, que eu vou aplicar a alíquota de 35%. Aplicando 35% sobre esse valor, eu vou chegar em 20 mil, que é o valor líquido recebido pelo beneficiário não identificado. Depois que eu aplicar o imposto de renda retido na fonte aqui, os 35%, eu vou chegar nesse valor de imposto de renda retido na fonte. Vejam que isso, a base de cálculo ajustada, menos o imposto de renda retido na fonte, a gente chega exatamente ao valor do pagamento líquido. Pagamento que foi feito ao fornecedor, ao beneficiário não identificado, né? Só que tem um detalhe, gente, aí nessa história. Além do imposto de renda retido na fonte, esse é o tributo que está sendo cobrado pelo fisco. Numa autuação, numa fiscalização, a fiscalização não vai se limitar a cobrar apenas o tributo, o imposto. Ela também vai cobrar uma multa de ofício, que acompanha o tributo, né? Essa multa de ofício ela é cobrada com o intuito de desestimular o contribuinte a proceder dessa mesma forma no futuro. Então, além da cobrança do imposto de renda retida na fonte, nós teremos uma multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto. Então, essa multa de ofício vai ser de R$ 8.076. Então, gente, o total do lançamento, somando aqui a multa de ofício mais o imposto de renda retida na fonte, é de 18 mil. Se a gente acrescentar a Selic, né? Porque com certeza, se o contribuinte está sendo autuado agora em 2020, vai ser em relação ao exercício de 2016 ou 2017, ou até 15, né? Esse débito ele tem que ser atualizado pela Selic, porque é de 4, 5 anos atrás. Eu posso dizer para vocês com segurança que o valor da autuação em relação a esse pagamento vai ser maior que o próprio pagamento que ele fez a esse beneficiário não identificado. Então, toda vida que vocês estiverem diante de uma situação de um contribuinte que está querendo fazer um pagamento sem causa, vocês têm que fazer esse chamado. Vocês têm que fazer esse alerta de que isso está errado, de que isso não é certo, de que isso não é uma coisa legal no sentido estrito da palavra, de que ele está correndo um grande risco de ter que pagar outro valor igual a esse que ele está pagando a esse fornecedor, caso ele seja fiscalizado e venha sofrer uma autuação. Então a Receita encontrou um filé muito grande. Ela encontra um filé muito grande na autuação pelo imposto de renda retido na fonte. E não cabe a ninguém, além de nós, consultores, alertar os contribuintes em relação a isso, porque isso é uma mina de ouro para o fisco. E os contribuintes muitas vezes são autuados, como é o caso daquele que a gente acabou de ver, por descuido, por simples descuido, tá? Nada mais além de descuido. Fiquem atentos. Não vamos mais cometer esse tipo de erro, tá? Não mais por desconhecimento, né? E lembrem-se, isso não é só, gente, para empresa grande, empresa do lucro presumido, do lucro real, empresa do simples não cai nisso não. Isso não é verdadeiro, tá? As empresas optantes do Simples Nacional também podem vir a ter o mesmo problema, como é o caso dessa empresa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Uma empresa optante pelo Simples, tá? Olha aqui, ó, uma empresa uma ME, optante pelo Simples Nacional, que foi autuada em 2016, tá? Olha aqui, olha aqui. Um auto de infração, gente, que totalizou R$ 1.400.000, mais ou menos. Só o imposto de renda retido na fonte, esse imposto de renda que a gente está falando aqui,
pagamento a beneficiário não identificado. Só isso, 1.390.000, quase o auto de infração todo. O agente fiscal praticamente não conseguiu autuá-la em relação aos outros tributos. Mas em relação ao imposto de renda retido na fonte, ele fez a festa. Então, não vamos mais cair nesse erro, tá? De o contribuinte ser autuado por causa disso. Porque nós não vamos encontrar sorte no CARF também. O CARF, que é o órgão que julga, né, na esfera administrativa os autos de infração lavrados pela Receita Federal do Brasil, ele é muito claro em relação a isso. Tá? Primeiro, em relação aos pagamentos feitos a beneficiário não identificado. E aqui eu coloquei já no slide uma decisão para vocês agora, do dia 10 de março de 2020. Tá? Uma decisão recente. Vejam só o que é que o CARF diz. Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos beneficiários, que é exatamente aquele caso que a gente viu daquele contribuinte. Eu tenho os lançamentos na SCD, mas a escrituração contábil não me permite identificar os beneficiários. Está lá lançado o pagamento, mas tem lá uma conta de pagamento a fornecedor e eu não sei quem são esses fornecedores, apesar de estar lançado na contabilidade. Na fiscalização, o agente fiscal vai pedir para você identificar. Ele vai te dar essa oportunidade. Olha, na tua contabilidade não está dizendo quem recebeu esse dinheiro, né? Eu vou te oportunizar dizer quem recebeu. Agora imagine, pessoal, você lembrar de todos esses lançamentos que você fez de pagamento via caixa em 2 anos de fiscalização. Uma empresa que tem uma super movimentação. Você não vai ter esse controle, é muito difícil, tá? Então, quando o contribuinte não consegue identificar esses beneficiários, o que é que o CARF diz? Isso já é julgando um auto de infração que foi lavrado por esse motivo. Isso aqui já é um julgamento de um auto de infração que chegou ao CARF por esse motivo, tá? Por falta de identificação de beneficiário em pagamento. Aí o que é que o CARF diz? Aplica-se o disposto no artigo 61 da Lei 8.981. A cobrança do imposto de renda retido na fonte, com a alíquota de 35%, é legítima, pois não se pode apontar e tributar o verdadeiro titular dos rendimentos. Olha aí a explicação que o CARF está dando, gente. Quando você lança na sua contabilidade um pagamento e não me diz quem recebeu, eu não tenho como fiscalizar essa pessoa. Eu não tenho como saber para quem você pagou e eu não tenho como fiscalizar. Não tenho como cobrar dessa pessoa o cumprimento das obrigações tributárias dela. Você está escondendo, você está ajudando alguém a omitir rendimento ou a omitir receita. Porque você não está identificando o seu pagamento. Olha que raciocínio interessante esse do CARF. E faz todo sentido. Quando eu entrego um dinheiro a um beneficiário, mas não digo para o CARF quem é esse beneficiário, para quem eu estou pagando, eu estou colaborando com a sonegação fiscal. Eu não estou ajudando a Receita Federal a fazer o papel dela, né? Porque eu precisaria, para ajudar a Receita, dizer quem recebeu o dinheiro, para que ela pudesse fiscalizar aquele contribuinte também. E eu não estou fazendo isso. Portanto, e aí o acórdão do CARF aqui continua, né? Sem identificação do beneficiário, não há como rastrear os pagamentos, de forma a permitir que a autoridade fiscal apure uma eventual omissão de receita. Perfeitamente. Não tenho como saber para quem você pagou, não tenho como rastrear o pagamento e nem tenho como apurar se quem recebeu esse dinheiro está ou não omitindo receita, se ele declarou esse recebimento para a Receita Federal.
E já como eu não tenho como fazer isso, eu vou lhe penalizar cobrando um tributo com alíquota muito alta, a alíquota de 35%. Muito interessante esse raciocínio. Você pode não concordar, mas tem lógica. Lembrem, né? Além do pagamento a beneficiário não identificado, mesmo quando eu identifico o beneficiário, que é o caso do pagamento feito via banco, né? A gente identificou o beneficiário porque foi feito via banco. Mas às vezes eu não emito o beneficiário, o meu fornecedor, né? Ele não emite a nota. Né? Ou então aquele pagamento, apesar de estar com a nota emitida, com o lançamento contábil bonitinho, ele é um pagamento sem causa. Eu não consigo comprovar se aquela operação de fato aconteceu, se aquela prestação de serviço aconteceu, se aquela venda de mercadoria de fato aconteceu, se aquela distribuição de lucro de fato ocorreu, né? E aí o CARF diz o seguinte, de que já é outra resolução do CARF, né? Outro acórdão do CARF. E vejam o que o CARF diz, olha. Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado, é devido ao lançamento. Isso aí a gente já viu, gente. Que se o beneficiário não for identificado, tem que pagar o imposto de renda retido na fonte e ninguém discute. Isso aqui nós vimos. Se o do beneficiário for identificado, tá? Ainda assim, nós temos que verificar a operação, ou seja, se houve emissão de nota fiscal, né? E a causa do pagamento, tá? A operação é um negócio jurídico. A prestação de serviço, olha aí, a nota de prestação de serviço, né? A venda, tá? E a causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Por quê? Isso aconteceu muito na Operação Lava Jato. As empreiteiras, para facilitar a distribuição das propinas, elas faziam pagamentos a outras empresas. Essas empresas emitiam notas, geralmente outras construtoras menores, emitiam notas para as grandes empreiteiras, para que o dinheiro chegasse nessas construtoras menores. Só que essas notas que eram emitidas para grandes empreiteiras, pessoal, eram notas frias. De fato, não existia prestação de serviço por parte dessas empreiteiras menores. Então vejam, nesse caso eu tinha o beneficiário identificado no pagamento da empreiteira para a construtora, né? Porque dava para identificar para onde o dinheiro estava indo. A gente tinha a operação comprovada, porque a gente tinha uma emissão de nota fiscal da construtora pequena para a empreiteira, mas esse pagamento não tinha causa. Porque na hora da construtora pequena comprovar por que é que ela tinha emitido aquela nota para a empreiteira, ela não conseguia comprovar a prestação do serviço. Uma nota de terraplanagem. E ela não conseguia comprovar, muitas vezes, nem que tinha instrumento de terraplanagem, né, para fazer a terraplanagem. Então, vejam que a gente tem que comprovar as três coisas: o beneficiário, a operação e a causa. Não adianta ser só uma coisa, tá? E aí o acórdão aqui continua nos dizendo o seguinte: para comprovar tanto a operação quanto a causa, não basta uma roupagem jurídica. Olha que interessante. Não basta uma roupagem, um registro contábil, nem a apresentação da nota fiscal, nem o contrato. É indispensável que o contribuinte comprove com documentos hábeis e idôneos a efetividade da operação. O que é que o CARF está dizendo aqui? Você pode emitir nota, tá? Você pode comprovar que fez o pagamento, mas isso tudo pode ser uma grande fraude, né? Pode ser uma grande fraude. Nada disso ter acontecido, não ter acontecido a prestação do serviço ou a venda da mercadoria, né? E você ter feito tudo isso só para o dinheiro chegar em outro local. Então a gente precisa, comprovar a causa do pagamento, além de comprovar o beneficiário, além de comprovar a operação. Nós precisamos ter documentos que comprovem a causa. Porque se o fiscal, numa fiscalização, desconfiar que esse pagamento foi feito sem causa, que essa nota fiscal emitida para você,
para o seu cliente que embasou esse pagamento é uma nota fiscal fria, tá? No sentido de que não teve nenhuma prestação de serviço ou nenhuma venda de mercadoria, ele vai dizer que esse pagamento foi feito sem causa e isso justifica a cobrança do imposto de renda retido na fonte. Então, mais uma vez, fica ligado nesses 3 requisitos que estão estabelecidos na lei, estão estabelecidos no regulamento do imposto de renda e são requisitos que estão assegurados pelo CARF. A gente não vai ter sucesso caso o contribuinte, o cliente, seja autuado pela Receita Federal e a gente tenha que fazer uma defesa no CARF, tá? Nós não vamos encontrar socorro no CARF. Então, quais são esses 3 requisitos? O pagamento tem que ter um beneficiário identificado. A gente tem que oferecer para a Receita Federal condições ela identificar para quem foi o dinheiro. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, a operação tem que estar comprovada, né? Tem que ter uma prestação de serviço, nota fiscal de prestação de serviço, nota fiscal de venda, contrato, né? Pelo menos um dos 3, tá? E além disso, gente, essa operação tem que ter uma causa, tá? Se o fiscal desconfiar que essa prestação de serviço não ocorreu, que essa mercadoria, apesar de existir uma nota de venda, ela nunca entrou no seu estabelecimento, foi só uma venda de mercadoria de mentirinha, tá? Ele pode dizer que essa operação é sem causa. Então, você tem que ter documentos, meios hábeis de provar, tá? Que isso de fato ocorreu. Certo? Não podemos mais colocar em risco as operações das empresas em função do imposto de renda retido na fonte, porque como nós vimos, esse tributo pode corresponder a uma parcela muito significativa do auto de infração e, por incrível que pareça, é um tributo que pega muita gente de surpresa na hora de uma fiscalização, na hora de um auto de infração. E assim a gente termina mais um encontro no Cona Fiscal em Casa. Mas fica ligado, porque ainda tem muito conteúdo de qualidade pela frente. Um abraço em todos vocês e até a próxima.